nesta videoaula, veremos como criar aplicações que interagem com o usuário. Até o momento, as aplicações que nós criamos, elas manipulavam dados dentro do próprio código. Ou seja, neste aplicativo app-contas, app-teste-contas que nós criamos para a nossa aplicação bancária, ela implementa, cria uma conta, denominada conta comum, do tipo conta, através do construtor da classe concreta conta comum, já passando os valores iniciais para os dados desta conta. Ou seja, então, no momento da criação da conta, nós já passamos dentro do próprio programa o valor do número da conta, do correntista e do saldo inicial dessa conta. Após mostramos esses dados, realizamos uma operação de depósito e mostramos a saída na tela. Certo? Bom, nós vamos agora fazer uma modificação na estrutura desse programa, ou melhor, vamos criar um novo programa aqui, um novo aplicativo, que ele vai agora interagir com o usuário, em modo texto. Ou seja, ele vai solicitar para o usuário que o usuário entre então esses dados iniciais da conta, o número da conta, os dados do correntista, que é o nome do correntista e o e-mail, e o saldo inicial dessa conta para criar essa conta comum a partir desses dados informados pelo usuário. Certo? Então vamos criar aqui uma nova aplicação, que nós vamos chamar de app-teste conta 1. Certo? Nós já temos o teste contas ali, teste conta 1. Bom, o teste conta 1 ele vai fazer o seguinte, só apagar aqui esses comentários. Certo? O teste conta 1 ele vai fazer o seguinte, ele vai solicitar para o usuário os dados iniciais para que seja criada então uma conta comum. Para que a gente possa fazer essa interação com o usuário, nós temos que utilizar aqui em Java um objeto da classe Scanner. Então temos que declarar uma variável, nós vamos chamar aqui de teclado, e essa variável vai ser uma instância então de um objeto que mantém um fluxo de entrada de dados a partir do dispositivo de entrada padrão, que geralmente é o teclado, para que a gente possa então inserir dados para a nossa aplicação. Certo? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é declarar uma variável do tipo scanner, que nós chamamos de teclado, na nossa aplicação, para que a gente então possa criar esse fluxo de entrada de dados que será utilizado para que a gente então possa obter os dados da conta, o número, o nome do correntista, e-mail e o saldo inicial. Bom, essa classe Scanner ela está definida na API do Java, então nós temos que fazer uma importação aqui. Ela está dentro do pacote java.util. Então fazemos a importação aqui desta classe e já podemos utilizar aqui no nosso programa. A primeira coisa que nós vamos fazer após a declaração deste objeto do tipo fluxo de entrada de dados, a gente vai agora também declarar variáveis, para que a gente possa então inserir esses dados de entrada. Então, os dados que a gente precisa é um inteiro, que é o número da conta, uma string, que é um nome do correntista, e uma outra string, que é o e-mail do correntista. Certo? Além do float, que é o saldo inicial da conta, e nós vamos ter também uma outra variável, que é o valor do saque que nós vamos realizar. Ok? Então, feita a declaração das variáveis que nós vamos precisar nesse programa para a entrada de dados via o teclado, que é um objeto tipo scanner. Agora nós vamos então montar a tela de entrada de dados. Então, primeiro vamos colocar uma mensagem para o usuário na tela, system.out.print, pedindo para que o usuário informe o número da conta. Vamos colocar assim, formatar direitinho. Então, após essa primeira mensagem, nós vamos ler agora o número da conta via o teclado, certo? Via o objeto teclado, que é do tipo scanner, que é um fluxo de entrada de dados, do dispositivo padrão de entrada. Então, a partir do teclado desse objeto que nós instanciamos anteriormente,
nós temos alguns métodos pré-definidos para a entrada de dados de acordo com o tipo que a gente deseja, certo? Então, por exemplo, nós vamos ler agora o número da conta. O número da conta foi declarada como inteiro, certo? O número da conta é um dado do tipo inteiro. Então, a partir de teclado, nós temos um método de scanner denominado nextInt, né, que nos retorna, então, um inteiro a partir da entrada de dados. Então, eu vou ler o inteiro. Logo após, nós vamos, então, ler o nome do correntista. Ok? Então, lemos o número da conta. Agora, vamos ler o nome do correntista. Então, teclado, ponto, next, simplesmente, ele vai, então, ler uma string. Uma sequência de caracteres que é o nome do correntista. Após o nome do correntista, nós temos ainda o e-mail do correntista. Então, 6.out.print, e-mail, e abaixo vamos então ler também com next o e-mail do correntista. Após o e-mail do correntista, vamos ler também o saldo inicial da conta. Só saldo inicial. Certo? Então, saldo é igual. Teclado, opa, esqueci uns detalhes aqui. Eu vou ler do teclado inteiro e vou armazenar, obviamente, na variável número. E aqui também, vou ler, vou armazenar na variável nome. Vou ler, vou armazenar na variável e-mail. E vou ler o saldo, né? Vou ler do teclado, next float, e vou armazenar na variável saldo, obviamente, né? Não adianta só ler se a gente não armazena. Então, vamos ler aqui cada um dos dados e armazenar nas respectivas variáveis que nós declaramos anteriormente. Ok? Bom, após a leitura dos dados necessários para a criação de um objeto do tipo conta, eu já posso, então, aqui declarar o meu objeto do tipo conta comum. E criar uma instância de conta comum, certo? A partir, então, desses dados informados pelo usuário. Então, eu vou criar uma conta comum, cujo número, né, vai ser o número que eu informei aqui, a partir da leitura do número do teclado, cujo correntista vai ser um objeto do tipo pessoa, que eu li a partir dos dados aqui também no teclado, o nome e o e-mail. Então, passamos aqui nome, e-mail, certo? E o saldo inicial ali da conta que eu também li do teclado. Vamos fazer as importações necessárias. Ok. Também. Todas as três classes que eu estou utilizando, conta, conta comum e pessoa, né? Feitas as importações. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos solicitar para o usuário que ele informe o valor do saque. Aliás, vamos fazer um depósito. Valor do depósito. Valor do depósito. E aí, vamos ler. Vou ter aqui depósito e saque. Vamos colocar depósito. Valor depósito. Valor depósito. Então, vamos ler esse valor de depósito. Next float também, né? Corresponde ao dinheiro que eu quero depositar na minha conta. Certo? Depois, nós vamos fazer o seguinte. Conta comum, ponto, depositar, né? O valor do depósito. Ok? E agora, vamos mostrar na tela para o usuário o saldo atual, após a realização, então, do nosso depósito.
ok? Bom, vou mostrar aqui do lado o saldo atual. Então, conta comum ponto get saldo. Então, desta forma, nós criamos uma aplicação agora que faz o seguinte: ela interage com o usuário para obter os dados referentes a uma determinada conta. Além disso, também interage com o usuário para receber qual é o valor que será depositado. Ok? Vamos executar essa aplicação para testá-la. Então aqui pede o número da conta, eu vou digitar 10, 20, 30, após vai pedir o nome do correntista, após vai pedir o e-mail e por fim vai pedir o saldo inicial, R$150. Opa, deu um problema aqui, certo? Eu digitei de forma errada aqui o número, o valor correspondente ao saldo inicial da conta, 150.00. Vamos executar novamente o arquivo no programa. 10, 20, 30. Fulano, @gmail.com. Tem que ser 150,00. Certo? O valor do depósito, 350,00. Ou seja, então, o programa pediu para a gente os dados iniciais da conta, né, o número da conta, digitei, o correntista, fulano, o e-mail, fulano@gmail.com, e o valor do saldo inicial, R$150. Certo? Após pediu um valor do depósito, eu fiz um depósito de R$350, ele somou, né, fez o depósito na nossa conta e mostrou no final então qual é o saldo atual, R$500. Ok? Certo, pessoal? Então, na aula de hoje vimos como criar um programa que interage com o usuário, certo? A partir de dados informados via o teclado, para que esses dados sejam utilizados para a instanciação de um objeto. Tá? Agora, não mais vamos criar um objeto dentro do nosso próprio código, atribuindo valores, e sim agora a partir de valores informados pelo usuário. Isso é realizado através da inserção do nosso código, né, de um objeto do tipo scanner, que está na API pré-definido da API do Java, dentro de java.util.scanner. Esse objeto scanner, então, ele cria um fluxo de entrada de dados a partir então do dispositivo de entrada padrão, system.in, que neste caso é o teclado. Então, a partir do teclado, nós vamos então ler dados que serão utilizados pela nossa aplicação. Ok? Então, a partir desse objeto do tipo scanner, eu tenho métodos pré-definidos para cada tipo de dado que eu for manipular na nossa aplicação. Então, se eu for ler um inteiro, eu tenho um nextInt. Então, eu coloco o objeto, ponto, o método, então teclado, ponto, nextInt, eu obtenho um inteiro do teclado. Armazeno, então, em número. Vou fazer a mesma coisa para cada um dos demais dados, tanto para o nome, e-mail, saldo e valor do depósito, cada um com seu tipo específico. Nome e e-mail são strings, sequência de caracteres, então eu uso next. Já saldo e valor do depósito são float, então a gente usa next float para ler esses dados, certo? Então, na aula de hoje vimos como criar então uma aplicação que interage com o usuário para obter dados. Na sequência, veremos mais algumas características da programação orientada aos objetos em Java, certo? Na próxima aula vamos trabalhar o conceito de exceção. Até lá!